No vídeo de hoje eu vou falar para vocês quanto um casal ganha considerando o salário mínimo aqui em Vancouver e quanto ele gasta, tá? Então a gente vai fazer uma média aí para você saber quanto sairia um custo de vida para um casal aqui em Vancouver e se eles conseguem pagar as contas, se não, enfim, eu tenho certeza que se você está pesquisando para morar aqui no Canadá, você com certeza já pensou, meu Deus, quanto que é o custo de vida no Canadá. Então esse vídeo é para você, já fica aí e bora para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer algumas considerações importantes em relação ao custo de vida. Primeiro, cada pessoa tem o seu próprio custo de vida, tá? Não tem como ser um padrão para todo mundo. Tem gente que vai gastar um pouco mais, tem gente que vai gastar um pouco menos. Então, eu tô fazendo uma média considerando o nosso próprio custo de vida, comparado também a questões como aluguel, esse tipo de coisa que a gente tem um certo conhecimento por morar aqui. Segundo ponto é que aqui no Canadá, cada província tem o seu salário mínimo por hora, tá? Aqui na província de British Columbia, onde a gente mora, está atualmente em 14,60 a hora. Então eu estou usando isso como padrão para a gente definir o salário mínimo e então a gente pontuar os gastos e ver se dá para realmente pagar as contas ou não. Se você vai vir em 2021, já saiba que o governo já pré-estabeleceu o valor do salário mínimo de 2021 aqui em BC, que vai para 15,20 a hora. Agora vamos aos ganhos semanais das pessoas, né, mensais, enfim, considerando um casal. Bom, eu vou considerar a nossa realidade, que é uma pessoa estudando e uma pessoa trabalhando full time, ok? Então, para isso, um estudante ele trabalha 20 horas semanais, que é o máximo que o governo permite. E um trabalhador full time, ele pode trabalhar mais do que 40 horas. Mas geralmente esse é o padrão de 40 horas semanais mesmo. Outra coisa também, aqui eles também têm taxas, tá? Então esse valor que eu vou passar para vocês é um valor aproximado, não é realmente o valor que você vai receber, enfim. É só um valor para vocês terem uma noção de como é o custo de vida comparado com o salário mínimo aqui. Então, um estudante ele faz em média 292 dólares por semana e por mês daria 1.168 aproximadamente. Já a pessoa full time, ela faz aproximadamente por semana uns 585 por aí, que dá aproximadamente uns 2.300 e alguma coisa por mês. Então, juntando a renda tanto do estudante quanto do cônjuge, né, trabalhando full time, dá aproximadamente aí uns 3.500 dólares por mês de rendimentos. Então, do salário, contando que a pessoa vai receber um salário mínimo, tá, gente? Então, por exemplo, você chegou aqui, tá recebendo mais, enfim, saiba que eu tô fazendo aqui só uma média com o salário mínimo. Porque quando a gente chega, a gente nunca sabe o que a gente vai trabalhar, né? E aí agora a gente vai colocar os gastos mensais pra gente saber quanto vai sobrar no final e se vai dar pra pagar. Bom, o primeiro tópico seria aluguel, tá? O aluguel eu tô considerando aqui a pessoa que não vai morar em downtown. Por quê? Downtown acaba saindo um pouquinho mais caro do que isso que eu vou colocar aqui pra vocês. E considerando, por exemplo, Burnaby, New West, essas cidades um pouquinho mais afastadas do centro, o aluguel ele varia aí de 1.500 a uns 1.600 por aí, tá? Essa é a média. Então, tô considerando aqui 1.500 com tudo incluso. Por exemplo, eu moro em Burnaby, mas o meu basement ele é um pouquinho fora da exceção, porque é mais barato que 1.500, tá? Ele sai 1.300 com tudo incluso. Se você ainda não assistiu o vídeo do basement, eu vou deixar aqui no card de informações para você assistir. Então eu resolvi deixar esse valor de 1.500, porque eu acredito que se você for morar nessas cidades, você vai pagar em torno disso, 1.500, no máximo uns 1.600, tá? O segundo gasto que a gente tem aqui é com a saúde, tá? Talvez você não saiba, mas aqui a gente precisa pagar. No caso, eu sou estudante internacional, eu pago 75 dólares canadenses por mês. Atualmente o governo ele mudou isso, então quem tem visto de trabalho ou já é um residente permanente, que seria o famoso PR, você não paga mais essa taxa de 75.
Bom, em relação ao mercado, a gente também já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card de informações se você ainda não assistiu esse vídeo. No vídeo eu falo que geralmente a nossa compra dá em torno de 300 a 500 dólares canadenses por mês. Então eu tô considerando aqui uns 500 pra gente ter certeza que a conta vai fechar no final. Porque varia muito, né, gente, de um mês pro mês, se você compra bastante carne, se você não vai comprar carne, o que você vai comprar um pouquinho besteira a mais, essas coisas. Então varia bastante. Então, para esse cálculo, estamos considerando 500 dólares. Outro fator também que eu estou considerando aqui, que você vai chegar e não vai ter um carro de cara, né? Geralmente as pessoas utilizam transporte público ainda por um tempo, então eu estou considerando aqui 2 pessoas pegando o transporte público, uma pessoa utilizando zona 2, tá? Aqui o transporte público ele é dividido em zonas, 3 zonas a gente tem. Então depende da distância da onde você mora e para onde você vai geralmente, tá? Então vamos supor, a gente mora em Burnaby, você está indo para Downtown. São 2 zonas, porque Downtown é zona 1 e você mora na zona 2. Então, você vai utilizar a zona 2. Então, eu tô considerando isso. E uma pessoa que utilize uma zona, que é uma pessoa que vai pegar só ônibus, uma pessoa que vai andar pela própria cidade ali, por exemplo, mora em Burnaby e trabalha em Burnaby, vamos supor. Então, eu tô considerando isso, uma pessoa que vai para downtown e uma pessoa que vai trabalhar na própria cidade. Para a zona 1 vai sair 131 dólares canadenses e a zona 2 sai 98 dólares canadenses por mês. Outra coisa também muito importante é a questão do plano do celular, né? No nosso caso aqui, eu tô considerando que a gente vai pegar um plano que você vai receber um celular, tá? Então, por exemplo, você vai pagar um plano com o celular incluso. Se você ainda não sabe, aqui tem diversos planos, a gente fez isso. Você paga um valor por mês para ter internet mais um celular, tá? E compensa bastante, principalmente se você tem um visto de 2 anos, porque eu não sei se você tem um visto menor, se você consegue fazer isso, porque, por exemplo, o nosso plano ele é de 2 anos, então a gente não pode rescindir, tem várias cláusulas, mas compensa bastante, tá? Então eu tô considerando 2 planos 2 planos de internet com 2 celulares. No caso, o valor sai 221 dólares canadenses. Pelos meus cálculos aqui, a gente teve uma sobra de 979 dólares canadenses. Então, aí você fala, tá, Miriam, mas e o lazer? Você não colocou o lazer aí. Tá, o lazer é o seguinte, gente. Eu pensava assim no Brasil e eu continuo pensando, então eu vou falar para vocês. Talvez vocês não concordem, enfim. O lazer, eu acho que depende muito de quanto você tem sobrando, tá? Por exemplo, o seu objetivo é ficar no Canadá. Então, se você tiver que evitar um restaurante, se você tiver que evitar ir num cinema, se você tiver que evitar tomar uma cerveja, tomar uma outra bebida que você goste, você vai evitar, porque você está contendo gastos. Por exemplo, no nosso caso aqui, né? A gente está sobrando o valor aqui, 900 e pouco. Então, eu diria que você vai gastar em média uns 300 dólares de lazer, mais ou menos. Por quê 300 dólares? Porque você pode ir num restaurante. Aqui eu acho que sai muito caro em restaurante, então a gente acaba evitando, porque você tem que dar tips. Nunca vai sair menos do que uns 50 dólares, dependendo de onde você for. Aí você considera um casal que vai comer, vai beber nesse restaurante. Então, assim, a gente acaba evitando. Cinema, você pode usar a pontuação, né, do seu cartão. Quem tem Scotiabank, eu vou deixar também aqui no card de informações para vocês. Eu já falei sobre isso, sobre o cinema e como você pode usar os seus pontos, enfim. Para comprar roupa, acessório e esses tipos de coisa, aqui acaba saindo até um pouco mais barato do que no Brasil, por exemplo, porque as marcas são daqui, tem muita promoção, várias coisas. E também não é todo mês que você vai comprar, de fato, roupas, enfim. Faz até um tempinho que eu não comprava e esses dias eu fui e comprei bastante coisa até, mas aproveitei porque os preços estavam realmente muito bons agora depois da pandemia aqui. Então você não vai gastar tudo isso todo mês, tá? E eu acho que depende muito essa questão de quanto você vai gastar de lazer, vai depender de pessoa para pessoa, qual é o tipo de lazer que você gosta. De repente você é da pessoa que vai caminhar na natureza, você não vai gastar muito para fazer isso, sabe?
Às vezes você gosta de ir pra balada, você vai gastar um pouquinho mais. Você gosta de beber em casa, aí você vai gastar um outro tipo de coisa. Então é muito pessoal, gente, esse tipo de custo de lazer, tá? Mas pode adicionar aí uns $300 e mesmo assim vocês vão ver que vai sobrar dinheiro no final. Então esse foi o intuito do vídeo, você saber que com o salário mínimo você consegue sim pagar os gastos básicos de uma vida aqui no Canadá. Enquanto a gente ainda estava no Brasil, a gente sempre considerou que a gente receberia um salário mínimo, tá? Porque é uma zona de conforto, vamos dizer assim, uma zona segura, né? Quando você chega, você nunca vai saber o que você exatamente vai trabalhar, quanto você vai receber, enfim. Então você tem que calcular realmente com o mínimo, porque se você receber um pouquinho mais, ótimo, você vai receber mais dinheiro, dessa forma você vai conseguir guardar mais, enfim. Então eu espero muito que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no botãozinho, dê o seu like para saber que você gostou desse tipo de vídeo, que você quer mais vídeos como esse. E deixa aqui para mim nos comentários para eu saber se você achou que realmente daria para pagar tudo com o salário mínimo ou se você achou que era impossível. Enfim, eu quero saber a reação de vocês depois que vocês viram que realmente dá para pagar as contas com o salário mínimo. E é isso, um beijo e até a próxima!